A gente continuando o assunto sobre sacramento, a partir da série apologética da ICP Editora, do Instituto Cristão de Pesquisa, vamos falar, sobre a penitência. De acordo com o terceiro catecismo de doutrina cristã, da editora Vera Cruz Limitada, primeira edição, agosto de 1976, resposta à pergunta 788 na página 144, a penitência, chamada também confissão, é o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Depois de feito o sinal da cruz, o católico deve dizer: eu me confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, a todos os santos e a vós, Padre, porque pequei. As obras de penitência podem reduzir-se a 3 espécies: a oração, ao jejum, à esmola. Então, os que morrem depois de ter recebido a absolvição não vão logo para o céu, vão para o purgatório, para ali satisfazer a justiça de Deus e se purificarem inteiramente. As almas podem ser aliviadas no purgatório com orações, com esmolas, com todas as demais obras boas e com as indulgências, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. E aí, qual é a resposta apologética? Não há um só caso de alguém que tenha confessado os seus pecados a homens ou mesmo aos apóstolos. Em primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7 a 9, Jesus ensinou que devemos confessar nossos pecados a Jesus e Ele é suficiente para perdoar. Se Pedro estivesse investido do poder de perdoar pecados, por que não pediu a Simão que se ajoelhasse em confissão para resgate do seu pecado? Exortou a Simão que recorresse a quem tinha tal poder de perdoar pecados. Então, a gente observa, que assim, diante dessa situação, não sei se vocês lembram daquela passagem, de Atos 28, quando Simão ele quer ter uma experiência. Está aqui em Atos capítulo 8, versículo 22. Você tem, por exemplo, uma pessoa, Simão, deixa eu ver aqui, Simão, versículo 9, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. E aí o que acontece? Filipe prega acerca do reino de Deus, as pessoas são batizadas, homens e mulheres. Versículo 13 diz: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, ficava atônito. E aí os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, o que era mágico, lembra? Vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então é disso que o comentarista aqui, desse volume está falando, que assim, se Pedro realmente estivesse investido do poder de perdoar pecado, se ele fosse realmente, aquele primeiro papa que pudesse fazer alguma coisa, se a confissão de Simão a Pedro fosse o suficiente, é o que o comentarista está dizendo aqui,
né? Então, o que aconteceria? Né? Pedro ia falar assim: ajoelha aqui, confessa e eu perdoo você. Mas não, ele fala o quê? Simão, olha, você tem que recorrer, né, a Jesus, que pode perdoar os seus pecados, né? Então, Jesus, por exemplo, disse à mulher pecadora: perdoados são os teus pecados, lá em Atos 7,48. Não ouviu ele a confissão da mulher, né? Ou seja, ele chegou, disse: está perdoado, pronto, acabou. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, o simples fato, e é até importante pensar nisso, né? Porque quando eu falo perdoa as nossas dívidas, assim como nós, o que eu estou dizendo? Senhor, pode me perdoar porque eu já perdoei o Kleber. Ou seja, crente que está rancoroso na igreja, ele não tem autoridade para chegar e falar assim: Senhor, pode me perdoar, né? Porque a oração é o que? Perdoa, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo os outros. É estranho, né? Porque o que não falta é crente que lê isso aqui, mas às vezes ele não cai a ficha que assim, esse perdoa assim como nós está exigindo dele uma atitude de perdão. Não tem a ver aqui com a penitência, tá, gente? Foi só um flash, mas pelas coisas que já foram faladas aqui, eu acho que é um flash que está tranquilo, né? Então, aí, diante desse caso aqui, a gente observa, né, que na celebração da ceia, Paulo recomenda o quê? Que cada um examine a si mesmo. Então, assim, não que a gente não vá, como diz lá em Tiago, confessar nossas culpas uns aos outros para sermos sarados, mas não é um confessarmos uns aos outros para que nossos pecados, assim, sejam perdoados só se a gente compartilhar o pecado com o outro. Até porque aqui, mulher, pode ir, se perdoar são os teus pecados. Faça o seu autoexame, examine-se, pois o homem é a si mesmo, né? E o próprio Pedro não falou assim: ajoelha aí e confessa para mim. Não, ele falou o quê? Olha só, se arrepende. Você se arrependendo, você reconsiderando, Deus tem uma nova história para você, né? E aí, nesse caso, a gente já falou, né, sobre a penitência. Depois do intervalo, né? Depois do intervalo, a gente vai falar sobre a extrema unção. Pastor, prova-se biblicamente que não se recorre a homem nenhum para perdão dos pecados. É só observar a palavra. Isso, e é claro, como eu falei da outra vez, né? Assim, da gente conversar seguindo a verdade em amor. Ele não pode chegar e, pô, tá errado. Até porque é o seguinte, digamos, tem um monte de coisa errada na igreja evangélica também, entende? Se a gente for pegar esse caminho, entende? Então, é bom a gente ter o amor e o respeito, né? Aquela... Mas se você seguir essas coisas aí, eles entram muito em choque. Mas aí, o que acontece é porque, assim, na igreja evangélica, a gente diz que a nossa regra de fé e de conduta é a Bíblia. Para a igreja católica não é só a Bíblia, a tradição também, entende? Quando o magistério se reúne e eles discutem, né, as questões da fé, ali também, de alguma forma, vem uma revelação de Deus para a caminhada dos fiéis. É porque eles vão pegar aquilo que é ligado na terra, é ligado no céu. E deve pegar isso aí. Tá dando para entender que assim, digamos, no nosso contexto é diferente. Por exemplo, eu peguei esses livros, mas vocês podem questionar o que está aqui. Você tem a revista de escola bíblica na igreja, mas você pode discordar do autor. No caso deles, a tradição e o magistério estão num nível, né, diferente, que pode de alguma forma trazer uma revelação para a gente, como a questão da Assunção de Maria, que é decretada como dogma em 1950, né? Então, assim, agora há pouco, né, a igreja passou a acreditar que Maria subiu aos céus, né, fisicamente. Tá dando para entender? Ela, no caso, ela subiu fisicamente. Agora eu não sei quem viu, se tem alguma testemunha, aí já é outra situação. Esse congresso de juventude que teve aqui no aterro do Flamengo, o Papa disse, está gravado aí, ó, todos que participaram daquele evento têm seus pecados perdoados.
Olha aí, ó, biblicamente falando, totalmente errado, pô. E Não. é isso, cara. Vai entrar também, quer ver? Quando eu olhei que quando eles morrem, aí eles vão pro purgatório, que ali vai ser analisada as obras dele. E a Bíblia diz que não é pelas obras que nós somos salvos. E Mas assim, pela fé. e digamos, é importante a gente pensar nessas situações, né, para a gente fazer um exame da nossa própria realidade, porque assim como existem coisas na religião alheia que a gente percebe que não confere com as escrituras, a gente tem que fazer esse exame na nossa casa, porque a gente corre risco de procurar e encontrar. Olha, pastor, eu vou até pegar para o Jefferson aqui um estudo sobre as igrejas neopentecostais, um pastor aí, o cara fez uma declaração, vocês têm que ver e ouvir, dando nome a todas elas e a todos os pastores que estão praticando esses erros. É complicado, né, falar aqui. Mas Hã? Então, tá legal.